Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria tê-lo aqui conosco para participar deste programa. Nós estamos aqui com os pastores Isaías Diniz e Edilson Rocha, que estão compondo aqui essa conversa que nós vamos ter neste episódio. E nós estamos falando sobre a vida de José. Nesse episódio nós vamos ver sobre o tema, né? O tema seria José vendido como escravo, ou seja, o que aconteceu, era a trajetória da vida de José. Queremos deixar um texto que está em Gênesis 37:13, que diz assim: Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Então, aqui nesse momento em que Israel chama José, ele pede que José vá ter com seus irmãos. E é exatamente nesse momento, ao atendimento do pedido do pai, que José vai conversar e vai estar com seus irmãos. E essa descida é uma descida profética. E nós vamos ver exatamente dentro desse pedido do pai o que significava isso, qual o significado profético desse pedido que José recebe de Jacó para ir ter com seus irmãos. É claro, né, pastor Fábio, que tudo isso estava dentro do plano profético de Deus para a vida de José, né? E diz assim, né, que os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém, e então ele pediu isso, né, que ele fosse ao encontro dos seus irmãos. E a jornada de José para salvar sua família começa com um simples pedido do pai. Fico imaginando quando toda aquela artimanha que foi criada pelos irmãos, a mentira que eles contaram a respeito de José, que ele teria sido morto por uma fera, o pai deve ter ficado, de certo momento, assim, até um pouco chateado, né, de pensar assim, olha, eu mandei o meu filho lá e eu que enviei ele aos irmãos, e aconteceu isso, né? Mas um varão informou que não estavam mais ali, né? Eles não estavam mais em Siquém, haviam ido a Dotã. Hebrom é a cidade mais alta de Israel, e então é uma descida, né? Quando mostra que a cidade estava quase 1.000 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, e Siquém estava no plano da descida e Dotã no vale. Então a descida de José a Dotã é uma alegoria extraordinária da vinda de Jesus para o encontro do seu povo. Jesus veio do alto para trazer salvação ao seu povo e à sua nação. Veio por uma determinação do Pai, atendendo um pedido do Pai, né? E ele se prontificou na eternidade, a mesma forma como José também se prontificou, dizendo, eis-me aqui. Então, Isaías também é um tipo profético do Senhor Jesus, quando se coloca à disposição da voz que ouviu, desde a eternidade, dizia assim, a quem enviarei? E a resposta foi, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois de tudo isso, ouvir a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, tudo isso é uma alegoria de um pacto que foi feito na eternidade entre o Pai e o Filho. Quem há de ir por nós, né? Não havia ninguém na eternidade para realizar essa operação, nem mesmo os anjos. Jesus desceu da eternidade para trazer a salvação a um mundo que estava perdido. Era a expressão do amor de Deus enviando o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pacto do Pai com o Filho incluía uma entrega completa de Jesus. Ele deveria renunciar à sua glória na eternidade, ele deveria se fazer homem, como homem, anunciar uma salvação pelos caminhos, estradas poeirentas, né? Sofrer calor, a fome, ser desprezado pelos homens, e no final dos seus dias ser humilhado, ultrajado, esbofeteado, zombado, né? Finalmente ser crucificado no madeiro, um castigo de maldição para Israel, né? Mas a resposta de Jesus foi, eu irei.
Essa foi a resposta clara. Maior dor que Jesus sofreu não foi a dor, não foi o chicote, não foi o sofrimento, não foi a cruz. Foi estar separado do Pai para levar sobre si os nossos pecados. E o encontro, né? Ele vai encontrar com seus irmãos que já o aborreciam, né? É verdade. Por conta da túnica, por conta do amor de Jacó por ele. E naquele encontro ali, um fato acontece, né? Que é o objetivo desse episódio, pastor Isaías. Interessante, pastor Fábio, pastor Edilson, ouvintes, que José, como nós dissemos no episódio anterior, era reto, era íntegro, pronto em obedecer à vontade do Pai e andar conforme aquilo que o Pai tinha para a sua vida. Mas já os seus irmãos, como o pastor falou, eles estavam em um local diferente daquele que o Pai tinha ordenado que eles deveriam estar. E certamente, ao verem José, saberia que José levaria esta informação ao pai. Mas José estava certo, quem estava errado eram seus irmãos. Mas ao verem José de longe, a palavra nos fala que antes que José chegasse aos seus irmãos, eles conspiraram contra ele para o matarem. E diziam ainda, lá vem um sonhador, o sonhador mor, não sabendo eles que o sonho que José teve, anos se passariam e seria a salvação para os seus irmãos, porque haveria fome em todo mundo, mas aonde José estaria, ali haveria alimento para os seus irmãos. E nesse momento, a palavra fala que eles queriam matar José. E Jesus também sofreu tudo isso por nós. Ele foi desprezado pelo seu próprio povo. O Senhor veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Então, da mesma forma que Jesus veio para os seus, e o homem não entendeu, não valorizou, mas havia um projeto para ser cumprido. Da mesma forma que havia um projeto também na vida de José. E Rúben, que era o primogênito, o irmão mais velho, ele diz que não deveriam tirar a vida de José, mas lançá-lo dentro de um poço. Eles não queriam derramar sangue, mas ao mesmo tempo estavam maltratando o seu irmão, levando ele a um sofrimento. E a palavra nos fala que, naquele momento, eles queriam lançar José na cova para não torná-lo ao pai, para que ele não levasse, que José não levasse ao pai aquilo que seus irmãos estavam fazendo. E da mesma forma, no tempo do Senhor Jesus, os sacerdotes e todo o sinédrio não queriam, da mesma forma que Rúben, ser imputado de derramar sangue, mas entregaram a Judas esta infunção. Uma caravana de ismaelitas passava por aquele local e seus irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Era o preço de um escravo. E da mesma forma, também Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Depois de trair a Jesus, Judas testemunhou diante do sinédrio, falando que, vendo que fora condenado, que Jesus fora condenado, ele trouxe arrependido, Judas, as 30 moedas de prata aos príncipes sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. Então, aquilo que estava acontecendo com José, isso era profético. E o próprio profeta Zacarias, ele registrou há mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus, da seguinte forma, em Zacarias capítulo 11. O Senhor, pois me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Toda a traição dos seus irmãos, né? Uma analogia profética daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, né? José foi traído, foi vendido por 20 moedas de prata, era uma traição. E Jesus, 30 moedas de prata, né? E foi dada a Judas para que ele identificasse quem era Jesus. Jesus era um homem simples, ele não tinha beleza alguma, a palavra do Senhor nos fala isso. Era desprezado por todos. Ninguém podia nem conhecer quem era Jesus. Mas aqueles que recebiam dele a palavra, a bênção, a operação, este não esqueciam, não. Porque quem recebe a bênção, quem conhece o Senhor Jesus, quem tem uma experiência com ele, identifica perfeitamente: esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus. E eles, ali com José tinha aquela túnica, nós falamos dessa túnica no episódio anterior, né? Uma túnica dada por Jacó
é uma túnica de várias cores, né? E por conta dessa preferência, né, de Jacó por ele, o José, havia aquela inveja, o ódio dos irmãos, e eles então pegaram aquela túnica de José, mataram um cabrito e tingiram para levar para o seu pai. E disseram para o seu pai: olha, Jacó, José foi morto por uma besta fera. Aquilo fez com que Jacó chorasse, né? Era o filho da sua velhice, era o filho amado. E na eternidade também, o céu se moveu quando o Senhor Jesus foi crucificado, né? A sua túnica, aquela túnica que os rabinos usavam, nós falamos também disso no episódio anterior, aquela que era tecida de alto a baixo, ela foi disputada pelos soldados. Todo o ensino de Jesus foi rejeitado por Israel. Israel apresentou ao Pai o resultado da rejeição de Jesus, da mesma forma que os irmãos de José apresentaram a sua túnica, ou seja, seu ensino profético manchado de sangue. Ou seja, olha, nós não queremos ele não. O seu sangue, eles chegaram a dizer, né, lá na crucificação, né, na condenação de Jesus, quando Pilatos perguntou acerca, olha, é Barrabás ou é Jesus? E eles disseram, é Jesus. Mas e o sangue desse? Pilatos disse assim, olha, eu estou livre do seu sangue. Mas eles disseram, o sangue deste homem caia sobre nós e os nossos filhos. E nós vemos o resultado que isso aconteceu na vida de Israel. As grandes lutas, a situação que Israel entrou. Mas para nós, gentios, né, ou seja, que não somos descendentes de Abraão, né, a bênção se cumpriu. Né? O pastor Isaías diz, né, veio para os seus, o que era seu, mas os seus não receberam. Mas o que o próprio verso diz lá em João? Né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Então essa é a bênção que nós recebemos. Nós vemos ali a vida de José, a traição com ele, né, que os seus irmãos fizeram. Os irmãos aqui falam do próprio Israel, né? Jesus veio para Israel. E tudo aquilo que José sofreu. Mas nós vamos continuar falando de José. Depois aqui de ser vendido, ele vai para o Egito, vai para a casa de Potifar, lá na prisão, e nós vamos ver como Deus continuou a operar na vida de José, moldando o seu caráter e preparando o caminho para cumprimento do grande plano que Deus tinha na vida daquele homem, assim como ele tem um grande plano para realizar na vida de cada um de nós. Amém. Os pastores aqui presentes, pastor Edilson, Isaías. Me chamou a atenção aqui até uma coisa, de certa forma, jocosa, né? Porque se nós olharmos esse preço que foi pago, né? Foi pago 20 moedas de prata, né? Isso José estava lá, sei lá, 1.600, 700 anos antes de Cristo. E quando o Senhor Jesus é vendido, ele é vendido por 30 moedas de prata, que era muito pouco se nós pensarmos da inflação, né? Será que tinha inflação naquele tempo? Porque aqui tentando entender, né? Porque de 20 para 30 é muito pouco, né? Então continuou sendo o preço ridículo, né? Um preço que não valia nada. Não valia nada, uma coisa de traição mesmo. A traição é essa, né? Nós estamos vivendo momentos de muita traição. As pessoas traem e traem o sacrifício de Jesus, traem a oferta que foi perfeita e traem tudo aquilo que Deus preparou, né? Porque há uma rebelião do homem contra Deus, né? Essa é a realidade. Mas a história de José, ela nos leva a confiar no Senhor, a termos cada vez mais, né, o interesse pela verdade, pelas coisas que levam à eternidade. E precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Amém. E o valor que os irmãos de José receberam e que Judas recebeu não foi um dinheiro que trouxe paz para eles, trouxe inquietação, trouxe tristeza. É tanto que tantos anos se passam e quando eles se encontram, mesmo sem saber que era José, havia ainda aquela angústia no coração, o peso. É o peso daqueles que vivem distante do Senhor, que valorizam apenas aquilo que aparece da vida, porque o Senhor, ele veio de fato para o que era seu e os seus não receberam. Então é a promessa também para os gentios, daqueles que receberam o Senhor, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos co-herdeiros em Cristo. Essa é a grande bênção, que na verdade um preço foi pago, mas Ele mesmo que se entregou por nós,
tanto José profeticamente apontando para o Senhor Jesus, então ele se entregou pelas nossas vidas para que hoje pudéssemos ter esse acesso ao Pai. A história de José é extraordinária, né? Notável, é maravilhosa. E nós vamos continuar falando de José nos próximos episódios. Continue conosco. Nós despedimos aqui dos pastores presentes, Na paz do Isaías, Senhor. Edilson. Paz do Senhor Jesus. E despedimos de você também, com a paz do Senhor.